nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 aspectos chamam a atenção no Evangelho de hoje, em que Jesus providencia o pão para aqueles que estão famintos. Primeiro fato é que Jesus olha para as pessoas que estão diante dele com um olhar diferenciado. Ele sente a dor daqueles que estão diante dele, sente a fome, sente a necessidade. A preocupação dele é saber o que fazer para saciar a fome daquelas pessoas que estão diante dele. Então, o primeiro ponto muito importante é esse, é do olhar, um olhar diferenciado, um olhar de compaixão, de amor que Jesus tem para com aqueles que estão diante dele. Depois, querido irmão e irmã, o olhar de Jesus, que é tão bom, ele leva a uma atitude, e a atitude de Jesus é de envolver as pessoas que estão com ele nesse processo de resolução do problema. Ele poderia fazer uma mágica sozinho para providenciar o pão? Poderia, sem dúvida, ele é Deus, mas ele faz diferente. Ele envolve as pessoas que ali estão para que abram um coração para fazer com que o milagre seja possível com a cooperação de todos. É aquele que tem os 5 pães e 2 peixes, é quem faz o povo se assentar, é quem distribui, é Jesus, que abençoa e que faz o milagre da partilha acontecer. Então é necessário envolver as pessoas, Jesus nos mostra isso, no processo de realização do bem para o bem de todos. E creio que esse é um ensinamento que Jesus dá hoje muito forte para o nosso tempo, em que o individualismo cresce e nós somos chamados e lembrados que nós precisamos nos envolver uns com os outros para que, de verdade, aconteça a
a melhoria das situações que nós vivemos. E um terceiro ponto é que essa atitude de Jesus de partilhar e depois sobrar, depois que todo mundo come, depois que todo mundo está saciado, sobrar uma quantidade grande de pão, é um sinal muito forte de que o que está faltando na nossa sociedade não é pão, mas é partilha. E nós, cristãos, empenhados por aquele impulso do próprio Cristo que nos ensina a fazer e faz para nos ensinar, nós devemos estar sempre dispostos a trabalhar para que a partilha do pão ela aconteça de verdade. Que nós, assim como aquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixes, abramos o coração e a mão para partilhar o que temos e que trabalhemos para que haja na nossa sociedade políticas públicas que estejam de verdade olhando para a necessidade dos irmãos e irmãs a fim de produzir pão, saúde, moradia, vestimenta, enfim, o bem-estar de todas as pessoas. Não falta pão, falta partilha. Então, é preciso trabalhar o coração para partilhar. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe e nos guarde para que possamos viver este compromisso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, bom domingo. A graça de Deus esteja sempre no seu coração.